Tiago, capítulo 2. Vou entrar aqui no capítulo 2. O Enio falou bastante, muito bem, mais cedo, sobre o capítulo 2, né? Principalmente a primeira parte do capítulo 2. E hoje, nesse tempo aqui, até 4h30, nós vamos falar do capítulo 2. 5h30, horário de Brasília, né? Vamos até lá, para quem está online. Tiago, capítulo 2. Fácil de achar, se você não tem muita habilidade. E a marca de um cristão maduro, no capítulo 1, é paciência na tribulação, paciência na dificuldade, né? Paciência na provação. Eu estou usando mais a provação nesse sentido, né? De alguma coisa um pouco mais difícil. Então, capítulo 1, a marca de um cristão maduro que está realmente agindo da maneira como Deus deseja, é que é paciente na tribulação. O capítulo 2, nós vamos ver uma outra marca. Eu vou chamar aqui aquele que pratica a verdade. Já vimos isso no final do capítulo 1. Mas agora o capítulo 2, Tiago vai nos dar 2 exemplos de como praticar a verdade. E ali nós vamos ver uma segunda marca, né? Um cristão maduro, ele é praticante, ou ela é praticante da verdade. E aqui no capítulo 2, Tiago vai nos ajudar a praticar mesmo a palavra de Deus. E é como se ele fizesse, como se ele desse uma prova, né? Um teste ali para aqueles cristãos para quem ele está escrevendo. Vamos pensar nisso, né? Que ele está mandando 2 visitantes para a igreja. Um pobre e o outro rico. E ele vai olhar como que a igreja vai tratar essas pessoas, né? Vamos ver como é que é na prática, não é? Vamos ver se nós estamos praticando a verdade mesmo. Nos nossos relacionamentos, na maneira como nós tratamos os outros. Olha, é uma maneira muito prática de percebermos se estamos realmente praticando a verdade. Então, é como se ele estivesse fazendo uma prova, né? Eu quero ver como é que a igreja aqui em Manaus está. Eu vou mandar 2 visitantes aqui, né? Um rico e o outro pobre. Eu quero ver como é que a igreja vai tratar esses 2. E era isso que está acontecendo aqui, o comecinho do capítulo 2. Exatamente isso, né? Vamos ler esse texto aqui, vamos ler juntos dos versículos 1 até o versículo 13. Capítulo 2, 1 a 13. Vamos ler esse texto de uma vez e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês são crentes, né? Se vocês dizem que têm fé, têm uma crença em Jesus, vamos fazer uma prova? Vamos fazer um teste? Tem mesmo? Né? E é o que ele vai dizer agora. Não façam diferença entre as pessoas. Se vocês realmente são crentes em Jesus, não é para fazer diferença entre pessoas. Vamos ver na prática como é que a igreja está fazendo, está tratando as pessoas. Não deve tratá-las com parcialidade. Final do versículo 1, né? Versículo 2 agora. E agora vem a prova aqui, né? Suponham
que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro, com roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, né? Onde as pessoas colocavam os seus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Olha o que Tiago está mostrando aqui, não é? Se vocês realmente estão dizendo que vocês são crentes em Cristo Jesus, vamos ver na prática o que isso significa? Vou dar uma prova aqui. Eu vou mandar uma pessoa rica e uma pessoa pobre visitar vocês. E vamos ver como é que vocês tratam os dois. Se vocês tratam os dois com diferenças, com discriminação, com parcialidade, vocês não são crentes em Cristo Jesus, não. É da boca para fora só, né? Agora, se vocês estão tratando os dois da mesma maneira, nós vamos ver isso aqui. Ah, sim. Vocês estão sendo crentes não só de boca, mas de ação, né? Não só falando, mas praticando. Então, a característica aqui, a marca de maturidade, de ação, né? Depois de conhecimento e fé, é: vou praticar a verdade. Não vou só falar, não, mas eu vou praticar. Versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Eles não estavam mostrando, não é, que tinham crença em Jesus, estavam só falando. Mas eles estavam tratando pessoas de classes sociais aqui com diferença. O teste que Tiago mandou lá, eles não passaram no teste, né? Ele vai dizer aqui, né, no versículo 6, vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Nós já vimos isso, né? Hoje mais cedo, né? Olha o capítulo 5. Olha o que os ricos estavam fazendo, não é? Não estavam sendo honestos com seus empregados, né? Maltratando, se aproveitando dos empregados. É aquela pessoa, né, que tem o dinheiro no banco, sabe que a outra pessoa está necessitando, mas vai falar: não, eu vou ajudar só no final do mês, depois que o meu dinheiro render um pouquinho mais. Se eu tirar agora, eu perco os juros, né? Então eu não vou ajudar agora. Não é? Olha só que maneira errada de tratar o seu irmão. Versículo 6, né? Vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Olha só que coisa que estava acontecendo aqui. Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, né, discriminação, estarão cometendo pecado
e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei. Impossível, né? Mas ele está, assim, dando um exemplo bem drástico, né? Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, um só, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Acho que o apóstolo Paulo fala alguma coisa parecida a isso com os Gálatas, né? Cuidado, né? Cuidado, se você está achando que você está seguindo toda a lei, mas você não está tratando os outros da maneira correta, você é culpado de quebrar toda a lei. Versículo 11. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha o que Tiago está querendo nos mostrar aqui, né? Marca de um cristão maduro, aquele que está praticando a verdade. E aqui ele vai lançar um desafio, uma prova, né? E as pessoas não estavam passando na prova. Então vamos pensar em nós aqui, né? Como é que nós devemos tratar os outros, de acordo com o que nós estamos vendo aqui em Tiago? Como é que eu trato o meu irmão e a minha irmã? Como que eu trato pessoas que têm diferentes classes sociais, diferentes nacionalidades, né? Diferentes, e você pode pensar em um monte de coisas, escolaridades. Tiago está nos mostrando aqui na prática, né? Não é só da boca para fora. Ah, mas eu tenho fé em Jesus. Então vamos mostrar na prática, né? E a prática aqui, nesse exemplo, no capítulo 2, é como é que eu trato o meu irmão, a minha irmã. Eu acho que é difícil encontrar uma igreja hoje. Quando eu digo igreja, eu estou falando de grupo de pessoas, né? Não estou falando de prédio, tá? Onde as pessoas se reúnem, né? A reunião de pessoas é a igreja. Pode ser num prédio, pode ser debaixo de uma árvore, né? Pode ser em cima de um barco, pode ser numa casa. Igreja. Então, é difícil encontrar hoje igrejas que não têm grupos. Grupos. E muitas vezes um novo convertido tem dificuldade para fazer parte desses grupos, não é? Que a igreja normalmente tem. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado com isso. Não tem nada errado você ter uma afinidade melhor com uma pessoa, isso é uma coisa natural, né? Mas muitas vezes nós formamos grupinhos, chega uma pessoa nova e ela não consegue se encaixar, ela não é aceita, e essa pessoa entra e vai embora, porque nós não estamos tratando da maneira correta. Jesus nunca se impressionou com a aparência externa. E você pode ver tantos exemplos, né? Tantos exemplos de Jesus tratando as pessoas da maneira correta. Ele nunca se impressionou com posição social, com classe social, nunca se impressionou com aparência externa. Ele via o coração. Lógico que ele tinha essa capacidade, né? De olhar o coração da pessoa.
Mas a aparência externa para Jesus nunca era aquilo que o impressionava. Você lembra de vários exemplos? Jesus disse que a viúva pobre era muito maior do que os ricos, né? Jesus não estava olhando para a aparência externa. Em Simão Pedro, Jesus viu uma pedra, uma rocha. Ele não estava olhando a aparência externa. Em Mateus, um publicano, uma pessoa odiada pelos judeus, Jesus viu um discípulo fiel. Ele não está preocupado com a aparência externa. Na mulher samaritana, ele viu alguém que poderia ser um veículo para evangelizar, né? Trazer pessoas até Jesus. E muitas vezes nós costumamos julgar as pessoas pela sua aparência, como o Enio já falou aqui, né? Como até muitas vezes acontece com todos nós, né? Erradamente. E na maioria das vezes nós julgamos as pessoas pelo seu passado e não pelo seu futuro, não é mesmo? Ainda bem que Deus não nos julga pelo nosso passado, porque senão nenhum de nós teria chance, não é? Ele está olhando o nosso futuro. Ele está olhando pessoas ruins, pessoas pecadoras, mas com um potencial muito grande. É assim que Jesus olha as pessoas, né? Nós julgamos pela aparência e não pelo coração. Está errado. Muitas vezes nós não gostamos de sentar com algumas pessoas nas reuniões porque elas não fazem parte do nosso grupo, né? É interessante a congregação lá em Valinhos. Normalmente a gente costuma sentar sempre no mesmo lugar, né? Normalmente, né? Eu não sei por que isso, mas, né, se alguém senta no nosso lugar, a gente até fica bravo, né? Olha, esse lugar aqui é meu, né? E tem algumas pessoas lá em Valinhos que ficam mudando de lugar e normalmente eu, né, já tenho a minha mente acostumada com aquela pessoa naquele lugar. E quando eu olho para aquela pessoa e ela não está lá, é uma coisa estranha, né? Bom, mas, ô fulano, era para você estar sentado aqui, não ali, né? E a gente tem isso. A gente gosta de sentar sempre com a mesma pessoa, né? Isso não é uma coisa errada, mas nós temos que tomar cuidado para que a gente não use disso uma maneira de estar discriminando, né? Usando de parcialidade com as pessoas. Olha o próprio exemplo de Jesus. Pensa no exemplo dele. Jesus era uma pessoa pobre, não é? Parece que ele nem tinha uma casa, né? Parece que ele morava com algumas outras pessoas, não é? Interessante isso. Ele cresceu em Nazaré, numa família humilde. Talvez se nós tivéssemos conhecido Jesus naquela época, nós não teríamos nada atraente para nós, não é mesmo? Pela maneira como nós vemos as pessoas. E acredito que foi assim com muita gente na época de Jesus. Os religiosos, com certeza, né? Julgavam Jesus através dos padrões humanos. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui não nasceu num palácio, esse aqui não veio de não sei da onde. Então, esse aqui não pode ser o Salvador, né? Julgando com padrões humanos. Jesus não se formou em nenhuma faculdade de teologia, né? Como que pode ensinar?
Jesus não era rico, não tinha apoio dos poderosos da sociedade, não é? Se Jesus tivesse ido atrás dos fariseus e dos mestres da lei, né? Chamado 12 mestres da lei, aos olhos do mundo, ele teria tido muito mais sucesso, não é? Mas ele foi atrás de homens simples, da Galileia, um local simples, eles eram até conhecidos pelo sotaque deles, né? Demonstrando até um pouco de discriminação com os galileus. Então, aos padrões humanos, Jesus não seria notado nem considerado. E muitas vezes nós cometemos o mesmo erro, não é mesmo? Quando nós vemos alguém, e o exemplo de Tiago aqui é alguém entrando na reunião da igreja. Quando o visitante entra na reunião da igreja, a nossa tendência é julgar essa pessoa pela aparência, né? Se ela vem muito mal vestida, como já falamos aqui, olha, ô fulano, fica de olho aí, né? Cuidado, não é? Se ela vem com uma aparência de terno, a gente costuma julgar e pensar de uma outra maneira. E na igreja não deveria ser assim. Se nós realmente queremos praticar a verdade, Tiago está nos ensinando, a igreja deve ser o local onde essas distinções não existem. Elas existem aí no mundo. Mas na igreja não deve existir nenhuma aparência de distinção por qualquer motivo. Se um visitante entra no nosso meio e a gente sabe que esse visitante é um cristão, por exemplo, nós aceitamos aquele visitante porque nós sabemos que Cristo vive nele, certo? Se um visitante entra no meio da igreja e ele não é um cristão, nós o aceitamos porque Cristo morreu por ele. Então, a nossa prática deve se aceitar todos, não é pela aparência, pela classe social, pela cor da pele, pela escolaridade, não é? Que nós devemos fazer qualquer tipo de distinção. E Tiago está mostrando aqui, olha, se eu realmente estou dizendo que eu sou crente em Cristo Jesus, né? O versículo 1, né? Como crentes no nosso Senhor Jesus, nós não vamos fazer distinção de pessoas, acepção de pessoas, a palavra que você usar aí, né? Não devemos fazer. A igreja deve ser o local onde todas as pessoas são tratadas da mesma maneira, deveriam ser, independente de qualquer coisa. Deus ignora diferenças de nacionalidades, ainda bem, né? Ainda bem. Porque se Deus ainda fizesse distinção, nós não teríamos chance nenhuma. Nenhuma. Acho que nenhum de nós aqui é judeu, é? Acho que não, né? Nós não teríamos nenhuma chance. Mas Deus ignora diferenças de nacionalidade. E foi difícil para a igreja entender isso. Lembra o apóstolo Pedro? Deus teve que mostrar para ele numa visão e ele ainda não estava entendendo muito bem, né? Aí ele teve que ir na casa de um gentio, Cornélio. E quando Pedro fez isso, eu tenho certeza que os judeus lá em Jerusalém praticamente tiveram um ataque, né?
Mas como que é possível? Pedro, não é possível. Pedro ficou maluco, não é? Como que ele está se associando com um gentio? Eles não estavam entendendo isso. Até mesmo aquele concílio, né? Lá em Atos 15, né? O motivo daquilo era: será que um gentio precisa se tornar um judeu para ele se tornar um cristão? Eles não estavam entendendo isso. Deus não faz diferença de nacionalidade. Deus não faz diferença de classes sociais. A graça de Deus é para todos, não é? Os versículos de 5 a 7, o Tiago está mostrando isso. Deus não faz diferença nenhuma entre pessoas. Uma igreja que tem classes diferentes, né? Não é uma igreja que está entendendo a graça de Deus. Está fazendo distinção, como se a graça não tivesse valor nenhum, né? Ah, esse aqui é importante, esse aqui não. Aquela lá é importante, essa aqui não. A graça é igual para todos. Quando Cristo nasceu, ele quebrou aquela separação, né, entre pobre, rico, jovem, velho, alfabetizados, não alfabetizados. E quando Cristo morreu, ele quebrou aquela parede, lembra? Né? A carta aos Efésios, a carta aos Colossenses fala sobre isso. A parede que separava o judeu do gentil. Aquilo foi quebrado. Não existe mais uma barreira. Não existe mais. E muitas vezes nós queremos reerguer essa barreira, né? Imagina, aquilo que Cristo quebrou com a sua morte, nós muitas vezes queremos reerguer. Como é que pode isso? Como que pode? Olha, vocês que professam que são crentes em Jesus, como que vocês tratam pessoas de maneiras diferentes? Isso é impossível. É imaturo, não é? Não está agindo. Tem conhecimento, tem fé, mas não faz nada com aquilo. Não pode, não vai crescer, não vai se tornar maduro, perfeito. Não vai receber a coroa da vida no final, né? Se agirmos desta maneira. Interessante, o Ele falou bastante sobre pobre e rico, e os dois ali se igualam em Cristo. Não existe diferença, né? Deus faz do homem rico um pobre, porque ele entende que ele não depende do seu dinheiro. E Deus faz do pobre um rico, porque ele herdou as riquezas de Cristo. Efésios, não é? Nós não somos milionários espirituais. Ali não é bênção material, né? É bênção espiritual. Mas o pobre e o rico são iguais. Né? Todos são bilionários espiritualmente falando, né? Nós não temos uma, duas, três, quatro, nós temos toda sorte de bênçãos espirituais. Né? O pobre e o rico são iguais e não existe, não deve existir essa distinção. Quando existe, nós estamos levantando a barreira que Cristo quebrou com a sua morte. Olha só que coisa horrível, né? Quando eu tenho o meu grupinho e eu não converso com aquele outro grupinho. Quando é difícil para uma pessoa nova achar o seu lugar, eu estou levantando uma parede que Cristo morreu para destruir. E eu não estou praticando
praticando a verdade. Eu não estou fazendo aquilo que a palavra de Deus está me dizendo e me mandando fazer. Aqui no versículo 8, né? Interessante aqui, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante isso aqui, nesse contexto. E Jesus já tinha ensinado que o próximo é aquele que precisa de ajuda, não é mesmo? Lembra a história lá do homem que estava andando e ele foi assaltado? Lembra? E passa um levita, não é mesmo? Não ajuda, pois passa mestre da lei, não ajuda, depois passa um samaritano, ajuda. E a pergunta de Jesus, qual que é o próximo aí, né? Quem é o próximo? Aquele que precisa de ajuda é o nosso próximo. Não é uma questão de geografia, mas é uma questão de oportunidade. O meu próximo, o seu próximo, é aquele que precisa da sua ajuda. Sem discriminação, não é? Qualquer pessoa, rica ou pobre, o ensinamento aqui de Tiago, deve ser tratada da mesma maneira, sem distinção nenhuma. E aí nós vamos poder dizer aqui, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu vou tratar o meu próximo, seja ele rico ou pobre, da mesma maneira. É assim que nós devemos agir, mas muitas vezes não é assim que nós agimos, não é? A carta de Tiago é uma carta que vai mexer com a gente. É uma carta que vai dosar a nossa maturidade espiritual. É uma carta que vai dizer se nós estamos praticando aquilo que nós estamos entendendo. Porque Tiago já falou e nós já vimos isso, não adianta só ouvir, não adianta só entender, não adianta só ter fé. Tem que ter isso, isso é importante, mas tem que praticar, não, não vale nada. Né? É como aquela onda, né? Nós vimos disso, né? Vai, vem, volta e vai, sobe, abaixa, e não vai para lugar nenhum. Tem que colocar em prática, e muitas vezes nós temos dificuldade com colocar isso em prática, porque muitas vezes nós tratamos, sim, de maneiras diferentes. E não deveríamos. Não deveríamos. Nós temos que tomar cuidado com nossos julgamentos, né? Aliás, a palavra de Deus ensina que a própria palavra vai ser o juiz, né? Ela que vai nos julgar. Nós não somos juiz, mas a gente gosta de ser, né? A gente gosta de ser juiz. Inclusive, em todas as coisas, né? Estamos assistindo um jogo de futebol onde o nosso time é prejudicado e aí nós somos os juízes, né? Nós tomamos o lugar do juiz ali. Né? Ah, mas aquele juiz fez errado, devia ter feito isso, não devia ter dado o cartão. Ah, não, não foi pênalti, não. De repente acontece uma coisa positiva para o nosso time, ou deveria acontecer, o juiz não dá, lá somos os juízes de novo, né? A gente gosta de ser juiz em tudo. E a palavra de Deus diz que nós temos um juiz. A própria palavra. Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso julgamento. Já vimos muito disso. Tiago aqui fala, né, nos versículos 12 e 13. Finalzinho do nosso texto, aqui, né? Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade.
porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mesmo o juízo que nós usarmos vai ser usado contra nós. Então, cuidado com nossos julgamentos sobre outras pessoas. Já estamos vendo que isso é errado, né? Não devemos agir assim. Um dos testes da nossa fé, né? Uma prova da nossa fé que nós estamos falando aqui, é como nós tratamos as pessoas. Nós já temos o conhecimento, nós temos fé, e aí? O que nós vamos fazer com isso agora? Para termos aprovação, eu tenho que tratar o rico e o pobre da mesma maneira. Senão eu não vou receber a bênção. Eu não vou receber a minha coroa da vida. Se eu ajo com parcialidade, com discriminação. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque não é assim que nós somos acostumados, não é? Em todo lugar você vê diferenciação, na escola, nos amigos, não é? Quantas vezes você vê amigos, mas um deles é sempre colocado lá para trás, né? Sempre colocado para trás. Eu lembro quando eu estava na escola, não lembro daqueles termos que o Enio usou, não, né? Como é que era, Enio? Era, não sei, ginásio. Para mim, ginásio era o lugar onde a gente jogava bola, né? Mas eu lembro quando eu estava na escola, nós tínhamos um grupinho de futebol. E tinha um dos nossos amigos que não era muito bom, mas era nosso amigo. E ele sempre era escolhido por último, né? Ninguém queria ele no time, né? Tinham dois capitães, né, que eram sempre os melhores, e os capitães tiravam para o ímpar para escolher os jogadores no seu time, né? E aquele lá era sempre o escolhido por último. Ah, nós já estamos aprendendo a fazer diferenciação, né? Julgamento desde pequenos, na escola, no trabalho, na família. Infelizmente, tem pais e mães que fazem esse mesmo tipo de julgamento com os filhos, não é? E dizem abertamente, ó, e esse meu filho aqui não serve para nada. Ah, esse outro aqui, olha que legal, né? Como que pode uma coisa dessa? Nós somos ensinados, mas na igreja isso não pode existir. Não pode existir. Jesus morreu para derrubar essas barreiras. Como que nós estamos querendo erguer as barreiras de novo? Né? De preconceito contra tudo, classe social, cor, escolaridade, nacionalidade. Não é? Nós temos que tomar cuidado, porque uma das provas da nossa fé, como eu vou tratar os outros. Eu vou tratar aquela pessoa porque eu quero receber alguma coisa dela e eu sei que ela pode me dar, então eu vou tratá-la bem. E essa outra aqui, que eu sei que não pode me dar nada de volta, eu nem vou ligar. Não. Eu vou tratar esse e essa outra aqui da mesma maneira, ou deveria tratar assim, né? Então, Tiago, aqui no capítulo 2, ele vai mostrar bastante sobre essa prática, não é? No comecinho, ele está falando sobre como é que eu trato outras pessoas. Não adianta eu falar que eu tenho fé em Jesus, mas eu trato pessoas diferentes, de acordo com aquilo que me interessa, né? Se eu quero uma coisa daquela pessoa, para mim, eu vou achar alguma maneira de tratá-la bem.
Se essa outra pessoa aqui não consegue contribuir nada para mim, eu provavelmente não vou ligar para ela. Não. Dentro da igreja do Senhor Jesus não deve haver distinção. Você não trata o rico e o pobre de uma maneira diferente, porque diante de Jesus eles são iguais. Não tem diferença nenhuma. A segunda metade do capítulo 2, né? Os versículos 14 até o 26. Aqui de novo, né? Uma outra maneira de colocar em prática. E aqui Tiago fala bastante sobre fé. Nosso tema é fé, né? A prova da fé. Nesse texto aqui, Tiago vai falar muito sobre fé. E, de novo, lembra? A marca do cristão maduro aqui, no capítulo 2, que eu estou entendendo aqui, é aquele praticante da verdade. Primeiro ele falou, não adianta dizer que tem fé em Jesus, mas não demonstrar, e demonstrar na maneira como você trata o outro. E aqui ele vai dizer também, não adianta só dizer que tem fé em Jesus e não colocar em prática esta fé. Vamos ler o texto aqui juntos. 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, né? Aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, o que adianta? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. 18. Mas alguém vai dizer, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? A resposta é óbvia, né? Sim, né? Muito bem, Tiago está dizendo. Até mesmo os demônios creem e tremem. Adianta ter só fé? Você que achava que só fé era suficiente, agora Tiago tirou isso, né, do pensamento. Até os demônios têm fé. Versículo 20. Insensato, né? Você que pensa assim, você não tem bom senso nenhum. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ele já disse aqui, até os demônios têm fé, né? Então, ele vai falar mais ainda. Você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Sim, né? Abraão tinha muita fé, mas a fé veio acompanhado de obras, né? É uma fé que trabalha, é uma fé demonstrada, né? 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus.
Vejam que uma pessoa é justificada por obras, não somente pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por um outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nós vamos ficar aqui em Tiago, né? Você pode estar pensando aí num outro livro que fala, né? Nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Um contexto, outro contexto. Você vai estudar o livro dentro do seu contexto, o que o N faz muito bem, né? O contexto aqui é praticar. Não adianta dizer só que tem fé. Essa fé tem que ser demonstrada. Não são as nossas obras que nos salvam, mas as nossas obras, elas demonstram a nossa fé. Se eu tenho fé, eu vou trabalhar por Jesus. Eu vou ajudar o meu próximo, né? Final do capítulo 1, né? Viúvas, órfãos. Se eu tenho fé, eu vou falar de Jesus. Se eu tenho fé, eu não vou ser contaminado pelo mundo. É fé junto com obras. E a fé é uma doutrina essencial na vida cristã, né? Com certeza. Com certeza. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta só ter obras, né? Quer falar uma coisa, hein? A obra prova a fé. É isso mesmo, obrigado, né? A obra prova a fé. Como é que eu vou? A fé é uma coisa que, vamos dizer, eu posso dizer que eu tenho fé, e você vai dizer para mim que eu não tenho. Como que você vai dizer para mim que eu não tenho? Mas eu tenho que demonstrar para você, né? A obra está mostrando que eu tenho fé. Eu vou compartilhar isso. É isso que Tiago está dizendo, é a prática, né? Maturidade é aquele que é praticante da verdade. O capítulo 11 de Hebreus, você conhece bem esse capítulo, né? Nós encontramos ali homens e mulheres que agiram com fé. Não importa o preço que eles tiveram que pagar. E ali você vê o grande preço que esses heróis da fé, como nós os chamamos, pagaram. Nesse texto aqui de Tiago, onde nós estamos, Tiago vai então discutir, vai nos ajudar com essa relação entre fé e obras. Que tipo de fé é a fé verdadeira? Porque nós já vimos que tem fé que não é verdadeira, né? A fé demoníaca. Os demônios têm fé. Mas esse tipo de fé salva? Não. Qual é o tipo de fé que Deus espera de cada um de nós? Eu preciso fazer obras para ser salvo? São perguntas importantes, né, que Tiago vai nos ajudar a responder. Como que eu sei se fulano de tal tem a fé verdadeira? Está trabalhando, sim, está demonstrando, né? Está praticando obras que a palavra de Deus diz, não é qualquer obra, né? Porque tem obras falsas, né? E eu acho que nesse texto aqui, Tiago nos ajuda a entender sobre fé. E eu quero demonstrar aqui, nos últimos minutos, quero que você veja isso comigo, veja se você concorda. Eu acredito que nesse texto, Tiago está nos mostrando 3 tipos de fé, mas só uma salva. Só uma é a fé verdadeira. Não é para a gente se enganar, é para a gente ter certeza de que nós estamos praticando a verdade. Ação, agindo. 3 tipos de fé. A primeira delas
está aqui nos versículos 14 a 17, né? A fé morta. Ele diz aqui, né? No finalzinho do 17, né? A fé, se não for acompanhada de obras, está morta. O que adianta alguém chegar para você e estiver com frio ou estiver com fome e você falar para a pessoa, olha, vai com Deus, né? Deus abençoe você, né? Acha algum lugar para comer, acha alguma coisa para vestir. Não adianta nada. A fé sem as obras, Tiago está nos ensinando, é morta. Que tipo de fé que é essa? Acredito que são aquelas pessoas que substituem o agir pelo falar. Você conhece bastante pessoas assim, né? Ah, gostam de falar. São as primeiras a dar opiniões e sugestões, mas são as últimas a agirem, né? Ah, eu acho que tem que fazer isso aqui, tem que pintar essa parede. Mas eu acho que é você que tem que pintar a parede, não eu, né? Então gosta de falar, mas não gosta de agir. Conhece muito bem o vocabulário correto, sabem até mesmo versículos de cor, mas as suas ações não se comparam às suas palavras. As palavras são bonitas, o vocabulário é bonito, mas não tem ação nenhuma, nenhuma. Acham que as suas palavras são mais importantes que as suas ações. Você conhece pessoas que quando estão no microfone mudam a sua voz? Ah, eu conheço várias, né? São pessoas, né, mais tímidas e mais não sei. Agora, quando estão na frente do microfone, mudam completamente. Ou o contrário, né? Quando estão na frente do microfone, tem uma voz assim, bem leve, que parece que não tem nem tom, não é? É uma coisa assim que daqui a pouco está todo mundo dormindo, né? Pensam que as suas palavras são muito mais importantes que as suas ações. E Tiago dá essa ilustração aqui que nós acabamos de falar, né? Não adianta nada entrar alguém na reunião da igreja com fome e a igreja toda com palavras bonitas, né? Olha, vai com Deus, que Deus te abençoe. Olha, eu vou te mostrar um versículo aqui que fala sobre comida, né? Bem-aventurados são aqueles que têm fome, mas não age, não ajuda a pessoa a encontrar comida. Adianta alguma coisa? Não adianta nada, Tiago está dizendo. Aquele irmão vai embora daqui com fome. Ele entrou com fome, ouviu um monte de palavras bonitas e ele sai daqui com fome. Não adianta nada, não é? Uma fé morta. Existe esse tipo de fé. A fé sem obras é morta. É aquele tipo de fé que nunca é visto em termos práticos, fica só na teoria, né? Aquela pessoa que conhece muito bem a palavra de Deus, sabe os versículos de cor. Olha, tem pessoas que têm a habilidade de decorar, né? Eu não sei como é que chama isso aí, ler o texto de uma vez só e não esquece mais, né? Tem uma memória fantástica. Fotográfica, obrigado. Isso mesmo, essa é a palavra que eu queria, né? Memória fotográfica. Adianta alguma coisa isso se a pessoa não pratica? Não adianta nada. Não adianta nada, né? Esse tipo de fé não salva ninguém, é uma fé morta, Tiago está dizendo. Qualquer declaração de fé que não resulte numa vida mudada e em boas obras
é uma fé morta. Não importa o conhecimento que a pessoa tenha, não importa o palavreado bonito que a pessoa tenha, não importa o carisma que a pessoa tenha, não é? Às vezes você vê uma multidão seguindo alguém porque aquela pessoa é uma pessoa extremamente carismática, fala bonito, sabe como falar, mas a sua vida não tem nenhuma obra. Não serve para nada isso. Tiago está dizendo, tem uma fé, sim, mas é uma fé morta. Uma fé que não tem obra nenhuma. Cuidado com a fé intelectual. Cuidado com a fé intelectual. A pessoa sabe todas as doutrinas da Bíblia, né? Tem conhecimento. Mas as doutrinas da palavra de Deus não mudam a sua vida. Ela não tem nenhuma ação quando ela conhece a doutrina. O conhecimento teórico, fantástico. Eu lembro muito bem, quando eu estava na faculdade, eu sou médico. Quando eu fiz a faculdade, nós tínhamos que passar por uma disciplina chamada anatomia, né? No primeiro ano da faculdade. Acho que eles põem ali no primeiro ano para a pessoa dizer, esse aqui não consegue, então já para com a faculdade no comecinho, né? Mas nós tínhamos uma disciplina assim, e nós tínhamos uma colega de classe que sabia teoria assim, de trás para frente. Ela decorava os textos. Então, nós íamos fazer um exame, por exemplo, um exame da perna. Então, nós tínhamos que saber todos os nomes dos músculos, os nomes dos nervos, das artérias, das veias, dos ossos, tudo. E ela decorou tudo aquilo. Só que na prova de anatomia, o professor colocava uma perna ali mesmo, né? Não era um livro. Era uma perna de uma pessoa que tinha morrido, né? De um cadáver. E muitas vezes, essas pernas, elas vão ter algumas alterações, né? Não é exatamente igual um do outro. Então, chegou na vez dela fazer a prova, e um dos nervos não estava exatamente no lugar que ela tinha estudado no livro. E ela não conseguiu. Ela tirou 0, porque ela não conseguia achar o nome daquele nervo, porque não estava no lugar que ela tinha visto no livro. Então, muitas vezes, a nossa teoria é muito boa. A gente conhece as doutrinas, sabe tudo, mas se não tem a prática, não adianta nada. Então, cuidado com a fé intelectual, né? Eu sei tudo, já estudei tudo, já sei tudo, mas não pratica. Não tem valor nenhum. É uma fé morta. Esse tipo de fé não salva. A fé não serve porque a pessoa não serve. Ela não é uma pessoa que está praticando. Então, existe um tipo de fé que não salva, uma fé morta, uma fé que não tem obras, uma fé só intelectual. Existe um segundo tipo de fé que Tiago mostra aqui, nos versículos 18 e 19, né? Eu vou chamar aqui de uma fé demoníaca. Uma fé demoníaca. Talvez até choque algumas pessoas aqui hoje saber que os demônios têm fé. Eles acreditam. E você vê muitos exemplos na vida de Jesus, né? De demônios que acreditam. Eles acreditam na existência de Deus. Eles não são ateus. Os demônios não são ateus. Eles acreditam na existência de Deus. Eles acreditam na divindade de Jesus. Quando eles se encontravam com Jesus, muitas vezes eles testemunhavam, né? Que Jesus é o Filho de Deus.
Eles acreditam que existe um lugar de castigo. Eles reconhecem que Jesus vai ser o seu juiz. E eles se submetem ao poder da palavra de Jesus. Interessante. Os demônios têm fé, uma fé demoníaca. Aquela pessoa com a fé morta, que nós já falamos, tem uma fé intelectual, né? Conhece muito bem a teoria, mas não coloca em prática. Os demônios têm uma fé emocional, vamos dizer assim, né? Eles acreditam e tremem. Tem emoções, né? Tremem por causa da sua fé. Como é que alguém pode ter um tipo de fé e não demonstrar com obras? É impossível. Esse tipo de fé que nós falamos, da fé sem obras, uma fé morta, não salva ninguém. Esse tipo de fé que os demônios têm, não salva ninguém, né? Mas eles têm fé. E existe um terceiro tipo de fé que Tiago demonstra aqui, no final do texto, né? Dos versículos 20 a 26, que é a fé verdadeira, que é a fé que salva, que é essa fé que Tiago está nos ajudando a entender, não é? Uma fé praticante, uma fé que vem com obras, porque as obras estão demonstrando a fé. Como nós falamos aqui, é fácil de alguém dizer, eu tenho fé. E como é que você vai dizer para a pessoa, ah, não, você não tem fé? Uma coisa subjetiva, né? Agora, quando a fé vem junto com obras, opa, agora eu consigo ver a sua fé. Com certeza, né? É uma fé dinâmica, é uma fé verdadeira. E aqui Tiago fala sobre esse tipo de fé também. É aquela fé que vem de uma vida mudada. Né? Eu estou demonstrando com a minha vida mudada, com as minhas obras, com querer fazer o que Deus está me pedindo, eu tenho fé. Interessante que Tiago usa dois exemplos aqui desse tipo de fé. Abraão e Raabe. Dois exemplos. Para ilustrar a fé verdadeira, a fé dinâmica. Abraão e Raabe. Olha só que interessante, né? Como ele nos ajuda a entender. Duas pessoas completamente diferentes, não é? Pensa um pouco em Abraão e pensa em Raabe. Completamente opostas. Abraão era judeu, Raabe era gentia. Bem oposto aqui. Abraão era um homem de Deus, Raabe era uma prostituta. Bem diferente os dois. Abraão era um amigo de Deus, Raabe era amiga dos inimigos de Deus. Olha só, dois exemplos para ilustrar a fé que salva, a fé verdadeira, a fé dinâmica. Mas eles tinham algumas coisas em comum. Apesar dessas diferenças enormes, o que é que eles tinham em comum, Abraão e Raabe? Eles tinham uma fé que os salvou, uma fé demonstrada pelas obras. Gênesis capítulo 22. Né? Depois você abre lá e você vai ver a história de Isaac, Abraão e Isaac, não é? Ô Abraão, você tem muita fé? Ah, eu tenho sim. Pronto, acabou por aí? Deus aceitou? Não, né? Abraão, você tem muita fé? Ah, eu tenho sim. Então pega o teu filho, teu único filho, Isaque,
e ofereça ele em sacrifício para mim. Olha só que coisa, né? Além de Deus pedir para Abraão demonstrar a sua fé, Deus foi muito específico, né? Porque se tivesse falado, Abraão, sacrifica o teu filho. Ah, ô Ismael, vem aqui, né? É você. Não. Sacrifica o teu filho, Isaque, né? Abraão, sacrifica alguém aí para mim. Ah, vou pegar um dos meus escravos aqui, né? Não. Sacrifica o teu filho, Isaque. Raabe, lá em Josué, capítulo 6, né? Depois você vai lá e você vai ver o que ela fez com os espias, não é? A fé dela demonstrada com as suas obras. Isso que eles tinham em comum, né? Apesar de serem totalmente diferentes e opostos, né? Um judeu, uma gentia. Um homem de Deus, uma prostituta. Um que era amigo de Deus e uma que era amiga dos inimigos de Deus. Não podia ter duas pessoas mais diferentes. Mas o que eles tinham em comum? Uma fé demonstrada através de obras. Uma fé dinâmica. Uma fé que age. Tem uma palavra em inglês que ajuda, né? Faithfulness, não é? É uma pessoa que tem fé, mas que está demonstrando a sua fé. Não é só fé. É uma fé demonstrada pelas obras. Não que as obras nos salvam, hein? Tá? Não é isso. Nenhum de nós aqui é merecedor da salvação. Ninguém pode dizer, olha as minhas obras, né? As minhas obras vão me salvar. Não, não é isso. Mas se eu tenho fé verdadeira, eu vou demonstrar a minha fé pelas obras. Eu quero demonstrar para Deus e para as outras pessoas a minha fé. E eu vou fazer isso através de obras, de boas ações. E Tiago está dando inúmeros exemplos aí de boas ações, que são as provas da fé, né? Ué, nós já falamos de tantas aqui. Eu vou demonstrar a minha fé através de ação, né? Eu conheço, eu tenho fé, eu estou demonstrando com ações, Deus vai me aprovar, ué. É lógico, não porque eu mereço, mas porque ele prometeu. A parte dele é imutável, nós já vimos aqui no capítulo 1, 18, né? E tudo que é bom vem de Deus, Deus não vai mudar, ele vai dar sempre coisa boa. Então, se eu faço o que ele está me pedindo, eu vou receber uma coisa boa. Então, a minha fé vem com obras, a fé dinâmica, a fé que age, a fé que salva, ela vem sempre em ti. É uma fé que obedece a Deus e prova, mostra todos os dias a sua obediência através das suas ações. Todos os dias. A carta a Tito fala bastante sobre isso, né? Das nossas ações como uma prova da nossa obediência a Deus. E o ensino aqui, que eu estou entendendo que Tiago está nos mostrando, é praticar. Pratica a verdade. Olha, se você sabe que não pode ter diferença, pratica. Não trata as pessoas de maneiras diferentes, não. Se você entende que a fé com obras é que salva, então pratique. Faça boas obras. Evangelize. Fale de Jesus aos outros. Trate as pessoas da mesma maneira, não é? Cuide bem das viúvas e dos órfãos. Não se deixe contaminar pelo mundo. Cuidado com a sua língua, né? Cuidado com as coisas que Deus te dá. Não faça planos sem colocar Deus.
Se Deus quiser, se Deus permitir, né? Já vimos isso no capítulo 4, não é? Olha, não peça por motivos egoístas. Peça aquilo que vai ajudar você e os outros. Veja se Deus não vai te dar uma coisa assim. Olha quantas maneiras de praticar nós temos. Depois, no capítulo 5, ele vai falar de oração, né? Vai falar bastante de maneiras como nós praticamos a nossa fé. A fé que é o resultado de uma vida mudada. Uma pessoa que tem uma fé verdadeira, ela não age como ela era antes. Isso é aquela fé morta, né? A fé sem obras. Eu conheço, tenho um entendimento total intelectual, mas a minha vida continua igual. Eu falo muito bem, mas a maneira como eu ajo não é a maneira como eu falo. Aliás, Jesus já falou sobre isso muito, né? Os hipócritas, né? Vocês falam muito bem, mas vocês não agem como vocês falam. E o desafio para nós aqui é examinarmos, né? Examinar nossos corações. E Tiago vai nos pedir muito para examinarmos nossas vidas. Não é fácil ler a carta de Tiago, não. Porque nós vamos ter que praticar muito. Olhar no espelho, né? Na palavra de Deus. E o espelho vai mostrar, Alan, tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que praticar, tem que demonstrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso vai incomodar. Se você está saindo do estudo aqui da carta de Tiago sem ficar incomodado, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Mas se você sai daqui incomodado, olha quanta coisa eu preciso mudar. Isso aqui eu já estou conseguindo, mas isso aqui eu preciso melhorar. Olha, isso aqui, com a graça de Deus, eu estou conseguindo fazer. Isso aqui eu tenho que praticar muito mais. É isso que a carta de Tiago vai provocar em nós, né? Nós temos que examinar nosso coração, nós temos que ter a certeza que temos a fé que salva. Ninguém quer chegar no final e ouvir de Deus, olha, você teve uma fé morta, uma fé sem obra, não serviu para nada. Parabéns, você sabia de cor a Bíblia, mas você não praticou, né? O que adianta, né? Senhor, Senhor, né? Não adianta, tem que fazer a vontade de Deus. Não adianta chegar no final e não termos uma fé dinâmica, verdadeira. Então, nós temos que ter certeza que temos essa fé. Eu quero terminar com algumas perguntinhas aqui para você pensar, né? Outras pessoas podem olhar para a minha fé e notar que a minha fé é verdadeira? Pensa nisso. Outras pessoas podem olhar para a minha vida e perceber que eu tenho a fé verdadeira? Eu tenho o desejo de compartilhar a minha fé com os outros? Ou é só para mim? Quando você sair daqui hoje, vai pegar um ônibus, ou vai fazer uma compra em algum lugar, e você vai enxergar um monte de pessoas. Você está enxergando pessoas ou está enxergando pessoas perdidas que precisam saber o que você sabe? Então a pergunta é: você tem o desejo de compartilhar, de repartir a fé que você tem com outras pessoas? A minha fé, ela é acompanhada de boas obras?
Ou é uma fé intelectual somente? E uma um pouco mais pessoal, né? Quais são as boas obras que eu pratiquei hoje? Eu sei que a minha fé tem que ser acompanhada de obras. Ok. Mas quais são as boas obras que eu pratiquei hoje? Né? Você falou sobre Jesus hoje? Você convidou alguém para vir aqui hoje? Você ajudou uma pessoa em necessidade hoje? Não foi hoje, mas foi ontem. Eu vou dar um exemplo. Ontem, né? Ontem foi quinta. Nós chegamos aqui, eu e o Enio, na quinta-feira, fomos almoçar, né, junto com a Silene. A Silene nos levou para almoçar, só que ela não pagou, né? Ela só nos levou para almoçar, né? Mas depois que a gente almoçou, sobrou um pouco de comida. A Silene falou para o rapaz lá, né? Estava ali servindo a gente: olha, você pode colocar isso aqui num saquinho, eu vou levar comigo. Pronto, beleza. Né? Ele fez. Nós estávamos saindo do restaurante, tinha um senhor ali sentado pedindo comida. A Silene pegou aquela sacola, sem pensar duas vezes, e deu para aquela pessoa que estava necessitando, pedindo comida. Eu sei o que tinha dentro daquela sacola. Era uma coisa boa, gostosa, né? Uma boa ação, uma boa obra. A fé verdadeira vem acompanhada de boas obras. Quais são as boas obras que você praticou hoje? Nós vamos fazer um intervalo de novo, né? 20 minutos. E vamos voltar aqui dentro de 20 minutos para termos a nossa sessão final de hoje. O Enio vai continuar falando um pouco mais hoje. Então, vamos fazer o nosso intervalo e aí voltamos em 20 minutos. Bom? Obrigado.